Hoje eu vou continuar falando o que Paulo disse sobre o compromisso do líder. Paulo, em suas últimas palavras aos presbíteros de Éfeso, falou alguns aspectos importantes para os líderes. E hoje irei compartilhar mais dois aspectos da liderança conforme a orientação de Paulo. Estou usando então como base o texto do pastor Hernandes Dias Lopes em seu livro de Atos. Não sai daí que eu volto já já após a vinheta. Falamos na devocional anterior de dois aspectos da liderança, segundo Paulo. O primeiro, o compromisso do líder é com o Senhor. E o segundo, o compromisso é consigo mesmo, pois o líder precisa cuidar de si mesmo antes de cuidar do outro, cuidar do rebanho. O líder precisa cuidar de si mesmo para não praticar o que condena. E o líder precisa cuidar de si mesmo para não cair em descrédito. Vamos ver hoje mais dois aspectos da liderança, segundo o apóstolo Paulo. Vamos lá. Terceiro, o líder é comprometido com a palavra de Deus. Os versículos 20 até o 27, Paulo comenta do compromisso e da responsabilidade do líder com a palavra de Deus. Vejamos alguns aspectos que ele citou nesses versículos. Primeiro, o líder precisa ensinar com fidelidade a palavra. O verso 20 diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. O líder não apenas gera filhos espirituais, mas também alimenta o rebanho, nutre seus liderados com a verdade do Evangelho, que é algo proveitoso, útil e adequado para a realidade e necessidade de todos. O líder deve buscar ter a palavra do conhecimento para transmiti-la aos seus liderados. Ele deve ter a sede da palavra de Deus e um coração cheio de compaixão para ensinar. Segundo, o líder precisa ensinar tanto a multidão como a grupos pequenos. O verso 20 ainda diz: mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Paulo pregava e ensinava tanto a multidões como de casa em casa. Muitos querem pregar somente a multidões, se sentem mais importantes fazendo isso. Quando eu leio os evangelhos, vejo Jesus pregando a multidões, aos discípulos, mas também a uma pessoa, como falou a um longo discurso a Nicodemos em João capítulo 3. E Paulo aqui está me ensinando que quem não se dispõe a pregar e ensinar a poucas pessoas, como a um grupo pequeno, não está credenciado para pregar a multidões, pois a correta motivação do pregador, daquele que ensina, daquele que prega, não deve ser as pessoas, mas sim o próprio Deus, o seu chamado. Terceiro, o líder deve pregar sobre arrependimento e fé em Jesus. O verso 21 diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. O líder deve anunciar a salvação em Jesus, deve falar sobre pecado, arrependimento e fé em Jesus, o Salvador e Senhor. Ele deve levar as pessoas a refletirem suas vidas diante da presença de Deus. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus convidou a todos, independente de suas condições, raça, cor, nação, língua, portanto todos. E Paulo também disse: tanto judeus como gregos devem ouvir as boas novas de salvação de Jesus. Mas depois que receber a palavra, recebeu Jesus Cristo em seu coração, precisa ser confrontado com os seus pecados para os abandonar e assim converter-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse à mulher que foi pega em flagrante adultério. Ele disse a todos naquele momento: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E todos largaram suas pedras e foram embora. Então Jesus se dirigiu àquela mulher e lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Todos devem vir como estão e sair convertidos a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Assim como Paulo, o líder deve ser comprometido a anunciar as boas novas de Jesus, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Quarto, o líder deve falar a vontade de Deus. O verso 27 diz: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. As palavras do líder devem ter como base somente a palavra de Deus.
O líder não ensina e prega suas ideias, mas expõe a palavra de Deus. O líder deve ter consciência que o Senhor não tem compromisso com as suas palavras, mas apenas com a palavra de Deus, com a palavra dele. Portanto, o líder ele é comprometido em anunciar a verdade de Deus, em compartilhar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E tudo isso está nas Escrituras. Portanto, o terceiro aspecto da liderança que Paulo orientou aos presbíteros é que o líder é comprometido com a palavra de Deus. O quarto é o líder é comprometido com o ministério. O verso 24 diz: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo aqui resume seu ministério em 3 palavras. Primeiro, vocação. Paulo disse que recebeu seu ministério do Senhor Jesus. Ele não assumiu algo porque simplesmente sentiu ou quis fazer ou porque alguém lhe colocou naquele lugar, mas assumiu porque foi chamado por Jesus. É a convicção interior do chamado que te dá direção em tempos difíceis. É a convicção interior do chamado que te dá paz para continuar em meio às circunstâncias adversas. É a convicção interior que te ajuda a olhar para quem te chamou. Paulo estava dizendo com isto que não faça ou não se torne alguém no reino de Deus sem o chamado de Deus. Se ainda não sabe seu chamado, uma dica para você: veja o que mais seu coração está inclinado a fazer. Segunda palavra, abnegação. Paulo disse que não considerava sua vida de valor algum para si mesmo, desde que cumprisse seu chamado, o seu ministério. Paulo não agiu por interesse humano, por ganância financeira, poder ou status. Seu propósito não era ser aplaudido ou ganhar prestígio entre as pessoas. Na verdade, ele estava disposto e pronto a sofrer todo tipo de dificuldade que seu ministério exigisse. Ele estava pronto a dar a própria vida para cumprir fielmente sua carreira ministerial, para cumprir o seu chamado que o Senhor havia lhe confiado. E Paulo está dizendo isto àqueles líderes, não para entristecê-los ou colocar uma carga pesada em seus ombros, mas para motivá-los a seguir e perseverar nesse caminho até o final. E a terceira palavra é paixão. A grande paixão de Paulo era pregar, era testemunhar o evangelho da graça de Deus, pois este evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Paulo dedicara a sua vida à pregação deste evangelho, mesmo estando preso, mesmo sofrendo perseguições. Paulo abraçou o evangelho da graça de Deus com tanta paixão que por onde passava não perdia a oportunidade de compartilhá-la. E ele disse isso porque realmente acreditava no poder do evangelho de Jesus. Ele queria que todos tivessem uma paixão semelhante ao evangelho da graça de Deus. A devocional de hoje trouxe mais 2 aspectos fundamentais para os líderes que servem a Jesus, que é: o líder é comprometido com a palavra de Deus. Por isso ele precisa ensinar com fidelidade a palavra, precisa ensinar tanto à multidão como a grupos pequenos e precisa pregar sobre arrependimento e fé em Jesus Cristo e de falar a vontade de Deus. O líder ele é comprometido com o ministério. E Paulo aqui faz o resumo em 3 palavras, ele disse vocação, abnegação e paixão. É o que deve estar dentro da pessoa que quer ser líder e assumir o seu papel na liderança do reino de Deus. Que esses ensinamentos elevem nosso nível de compromisso como líderes que servem ao Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida e sua liderança. Se Deus te ministrou algo nessa devocional, peço que compartilhe com seus amigos e conhecidos. E se quiser ver mais vídeos como este, basta clicar nesses que estão postados aqui à minha esquerda. Um grande abraço a você, que Jesus te abençoe.